Sim? Ouvindo? Sim? Em ambos? É? Vamos chegando, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar nossa reunião. Glória a Deus por mais uma segunda-feira na presença do Senhor. Nosso amigo Guilherme já está por aqui. Em ambos? É. 1 minuto e a gente já vai começar. Olá, graça e paz, boa noite, meus amigos, irmãos, glória a Deus por mais uma reunião na intercessão. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui para mais um dia compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Vamos dar continuidade à nossa meditação. Talvez essa será a penúltima dessa série, né, de meditações aí no livro de Josué. Não vamos meditar no livro inteiro, mas só em alguns princípios que Deus nos inspirou. E hoje nós vamos falar sobre Josué, o capítulo de número 6, meditar um pouco no capítulo de número 6 e entendermos algumas coisas que Deus quer nos mostrar e nos ensinar nesse capítulo. Amém? Vamos orar primeiro, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade que nós temos mais uma vez de estar meditando na Tua Palavra. Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem nos dado entendimento e a revelação daquilo que nós precisamos para termos uma caminhada segundo os Teus propósitos, para termos uma caminhada nos Teus trilhos, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, e não segundo a nossa própria sabedoria e entendimento. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ao coração de cada um que está nos acompanhando de forma online. Visita cada casa, cada família, Deus, cada vida, cada intercessor, cada amigo, cada ouvinte. Que o Senhor possa estar tocando em cada coração
e abrindo o entendimento. Que caia por terra toda dúvida, toda incredulidade, toda autossuficiência, todo orgulho, prepotência, arrogância, que tudo isso caia por terra, Pai. Nos dê um espírito de mansidão, de humildade, de simplicidade, e que nós possamos estar, Deus, preparados para dissertar sobre aquilo que está escrito na Tua Palavra. A Tua própria Palavra nos ensina que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E é isso que nós queremos, ter o entendimento da Tua verdade. Não existe outra verdade a não ser a do Senhor, Pai. A do Senhor é a verdade absoluta e é ela que traz libertação para as nossas vidas, e é nela que nós queremos meditar e nos apegar, para que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida de acordo com a Tua vontade. Cerca este lugar aqui, Deus, com os Teus anjos, se for necessário. Também coloca anjos para guardar cada casa, cada família, e que o tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom. Seja um tempo de crescimento e entendimento, segundo os Teus preceitos. Nós Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos falar sobre o capítulo 6 de Josué, fala sobre a tomada de Jericó e o momento em que Raabe é salva. E, na verdade, essa série de meditações que a gente está fazendo, nós estamos fazendo uma conexão dentro da área de intercessão, da área de cura e libertação. Estamos fazendo uma conexão com alguns princípios que Deus nos ensina para que, aplicados na nossa vida, nós consigamos derrubar por terra algumas fortalezas que são construídas nos nossos corações, nas nossas vidas, por conta do nosso contexto familiar, da nossa cultura, enfim. Os relacionamentos, as frustrações, as dores. Durante esse tempo, algumas fortalezas são construídas, algumas fortalezas são edificadas no nosso coração e, às vezes, isso nos impede de termos uma vida abundante na presença do Senhor. E Deus nos dá alguns princípios aqui, alguns passos para que nós venhamos derrubar por terra essas fortalezas. Então, a viagem agora, irmãos, lá no livro de Josué, no Antigo Testamento, era algo literal. Era uma batalha externa. Hoje, com a conotação espiritual, é uma batalha interna, é uma batalha individual de cada um. Um mergulho, uma viagem ao nosso coração, ao meu, ao seu coração, cada um de uma forma individual. De uma forma voluntária, lógico, que a Bíblia não força nada. Nós que decidimos se nós queremos essa libertação ou não. E uma forma de identificarmos quais são essas fortalezas que estão nos aprisionando, que estão nos afastando da presença do Senhor. Então, nós aprendemos alguns princípios e hoje nós queremos falar de um princípio que está no capítulo 6, que é o princípio da estratégia e da obediência. E logo de início a gente começa a aprender algumas coisas aqui com Josué. Se fôssemos pegar algumas palavras-chave, que traduz o ensino desse capítulo, eu acho que essas palavras, estratégia e obediência, são as palavras que mais se encaixam dentro daquilo que Josué nos ensina, daquilo que Deus nos ensina através da vida de Josué. A estratégia, sabemos disso, às vezes a gente sabe, mas a gente não aplica. Nós sabemos que a melhor estratégia para a nossa vida espiritual, a melhor estratégia que surte efeito, que traz mudança, é aquela estratégia dirigida por Deus, que Deus mandou fazer. Às vezes nós aplicamos algumas estratégias nas nossas vidas, mas não são estratégias direcionadas por Deus. E aí, veja só, algumas podem até dar certo, algumas não dão.
Né? Por quê? Porque o coração do homem é enganoso e às vezes as estratégias baseadas e fundamentadas no desejo do nosso coração, elas podem se frustrar. Então a melhor estratégia é aquela que Deus direcionou, aquela que Deus estabeleceu, aquela que Deus deixou já na sua palavra para que nós peguemos essas estratégias e apliquemos nas nossas vidas. Irmãos, não tem como errar se nós entendermos e aplicarmos os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. Não tem como errar, não tem como dar errado. Por quê? Porque Deus foi quem nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós. Deus foi quem nos formou, além dele ter nos escolhido no coração dele antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios, e em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que Ele nos formou. Primeiro Ele nos criou no coração dele, depois Ele nos formou. Então não tem, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Então não tem como dar errado se nós pegarmos as estratégias que Ele nos dá, os princípios que Ele nos dá, se obedecermos a estes princípios e aplicarmos nas nossas vidas, não tem como dar errado. E aí a gente consegue enxergar também que no capítulo 6, se você é um estudioso da palavra, se você não é, depois você dá uma lida no capítulo 6, é uma estratégia um pouco estranha, né? O que demonstra mais ainda a segunda palavra que eu falei, estratégia e obediência. É uma estratégia estranha. E para que ela dê certo, você precisa obedecer. Se você se apegar, fixar e tentar entender algumas coisas que Deus te direciona a fazer, às vezes não vai se encaixar muito no seu raciocínio humano. O que Deus quer com isso? Ele quer a nossa obediência. E quando nós obedecemos para aplicar a estratégia que Ele dá, mesmo que nós não entendamos a estratégia, vai dar certo. E aí é uma espada de dois gumes. Para cá ela corta na estratégia que vem do céu e para cá ela corta na obediência, que se obedecermos, ela vai dar certo. Então, no texto, a gente percebe que Josué, quando dá tomada de Jericó, Deus direciona ele a dar 13 voltas ao redor das muralhas de Jericó, né? E começa a dizer que Jericó era uma cidade. Deixa eu molhar um pouco minha garganta. Glória a Deus. Jericó era uma cidade que ela estava muito fechada, totalmente cerrada, né? O que dá a entender essa cidade. Alguns historiadores dizem que as muralhas de Jericó, elas, além da altura muito grande, alguns historiadores chegam a dizer que ela tinha cerca de 14 metros, mais ou menos isso daí, se eu não estou enganado. E de espessura, para a gente ter uma ideia, ela chegava a 4, 5 metros. Alguns dizem que chegava a 6 metros. Para termos uma ideia, a casa de Raabe, ela estava construída em cima da muralha. O que a gente consegue entender isso? Que essas fortalezas são muito resistentes. Essa fortaleza é muito resistente, essa muralha é muito forte, muito resistente. É isso mesmo, Guilherme? Amém. Essa fortaleza demonstra que, pela espessura dela, pelo tamanho dela, pela fundamentação dela, demonstra que ela era muito resistente. E às vezes nós temos esse tipo de fortaleza na nossa vida. Resistente, que não quer ser derrubada, que não quer cair por terra. E que se nós não tivermos uma estratégia correta e a obedecer aos princípios da palavra, essa fortaleza ela vai ficar aí no nosso coração, nós vamos sofrer com isso, vamos ter dificuldades de entendermos algumas coisas de Deus, de vivenciarmos e usufruirmos de algumas coisas de Deus, por conta dessa fortaleza ser muito forte. Irmãos, pensa comigo, amigos, você que está me ouvindo, às vezes uma fortaleza, eu quero aproveitar que hoje é dia 18 de maio, é o dia do combate à exploração sexual de criança e adolescente. Se eu não me engano, é dia nacional do combate. Pensa comigo, uma fortaleza de abuso sexual
construída na vida de uma criança. Imagina como que é dificultoso derrubar, como que ela é fundamentada e como que é dificultoso derrubar uma fortaleza dessa dimensão. Então a gente começa a entender que essas fortalezas construídas nos nossos corações, elas sinalizam, muitas vezes, algumas áreas de desesperança na nossa vida espiritual. Sinaliza algumas áreas de frustrações na nossa vida espiritual, de decepções, né? Quando praticamos algo que está contrário à vontade de Deus e perdemos a esperança de mudar essa realidade. Essas fortalezas, elas são construídas quando praticamos algo contra a vontade de Deus, contra os princípios do Senhor, e por conta disso, a nossa esperança, ela vai se esvaindo, né? A fortaleza é tão forte que, olhando para ela, humanamente falando, parece que se torna impossível a gente mudar determinadas realidades na nossa vida. A gente observa, assim, muitas pessoas que estão amarradas no seu passado, amarradas nas coisas que aconteceram lá atrás, e elas olham e falam, oh, não tem jeito, para mim não tem jeito, isso aí não tem jeito, minha vida é isso mesmo, e eu vou continuar dessa forma, e eu acho que Deus se esqueceu de mim, Deus não está vendo o meu sofrimento. Por quê? Porque são fortalezas construídas que tiram a esperança da pessoa, né? E tem às vezes a pessoa tem até um quadro de desistência generalizada, né? E às vezes a pessoa desiste dela mesma. Ela desiste primeiramente de batalhar exteriormente com alguns obstáculos, de tanta frustração, de tanta decepção por conta dessas fortalezas, às vezes ela desiste dela mesma. Ela olha para o coração dela e fala, para mim não tem jeito. Algumas chegam ao ponto até de dar cabo. Uma onda de suicídio, né? Pessoas dando fim à sua vida, né? Era só um pouquinho que nós estamos só organizando ali. Aí, beleza. Então nós vimos aí, nos últimos tempos, né, uma fortaleza muito grande que tem sido construída no coração das pessoas, que é esse desgaste emocional, né, que é a vida emocionalmente doente, que leva pessoas para quadros depressivos, síndrome do pânico, opressões, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão assim sem nenhum sentimento de conseguir conquistar ou conseguir vencer batalhas que surgem nas suas vidas, né? E aí a gente começa a entender que no decorrer da vida dessas pessoas, fortalezas como essa aqui das muralhas de Jericó foram construídas. Mas Deus tem uma estratégia. Deus tem uma estratégia para que essas fortalezas caiam por terra. O grande detalhe, meus amigos, é que nós estamos dando pouca atenção a esse livro aqui, ó, a palavra do Senhor, onde estão contidos os princípios para que essas fortalezas caiam por terra. Por si só, o brasileiro ele já tem dificuldade de leitura. O brasileiro é um dos povos que tem pouco hábito de leitura. E quando se fala da leitura da Bíblia, então, essa porcentagem cai mais ainda. Então, como que vamos descobrir os princípios, os caminhos para derrubar fortalezas se nós não buscamos os princípios na fonte, que é a palavra do Senhor? Então, existe aqueles quadros, né, que é quando a pessoa fala, ó, para essa área da minha vida não tem mais jeito.
né? A pessoa se sente naufragada, né, na sua vida espiritual. Ela sente que ela não tem mais solução. Mas eu quero te dizer nessa noite, com toda a convicção que eu tenho, que tem saída sim. Tem solução para a sua vida sim. Para a sua vida sentimental, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, tem saída sim. Jesus morreu na cruz para isso, para te dar vida e vida em abundância. É o que diz lá em João 10, na segunda parte. Vida em abundância. Essa vida de escravidão, essa vida de sofrimento, essa vida de frustração que você está vivendo, não é essa vida que Deus reservou para você. É uma vida abundante, uma vida para você usufruir daquilo que tem. A palavra do Senhor diz assim em Isaías, no capítulo 1, verso, se eu não me engano, verso 19. Se quiseres e me obedeceres, comereis do melhor dessa terra. Então, tem solução, sim. Basta você conhecer os princípios. Esse aqui, no capítulo 6, está englobado nos princípios que Deus nos entrega, nos traz a revelação, que se aplicarmos na nossa vida, vai derrubar por terra as fortalezas que existem no seu coração. Estratégia de Deus. Deus deu uma estratégia aqui. E obediência. Obediência a quê? A estratégia de Deus. Obediência à palavra de Deus. Então é importante nós entendermos que nós estamos pegando o capítulo 6, né? Para descobrir princípios, para destruir fortalezas. Capítulo 6 é para isso, para destruir fortalezas. Assim como Josué destruiu uma fortaleza que era aquelas muralhas de Jericó, assim são os princípios que Deus tem para nos entregar, para destruirmos qualquer tipo de fortaleza que tiver sido construída no nosso coração. Pastor, veja só, às vezes surge esse questionamento, mas por que a gente está... por que eu preciso destruir essas fortalezas? Porque, irmãos, Deus, como eu disse, Deus ele quer nos dar vida e vida em abundância. Veja só, por que a gente está meditando nisso daqui? Porque às vezes a gente está aprisionado em algumas coisas e alguns sentimentos, alguns acontecimentos do passado, e isso está nos impedindo de ter uma vida espiritual. Algumas pessoas desistem da vida espiritual. E aí, veja só, nós estamos meditando aqui por quê? Porque nós precisamos liberar esse livro, que é uma verdadeira profecia para a nossa vida, né? Os escritos que tem aqui, a melhor profecia que tem é essa daqui, ó, é a palavra do Senhor. Essa é a melhor profecia que tem. É ela que vai nos dar norte. É ela que vai nos ajudar a romper todo tipo de mazela, de obstáculo, de pecado. A tirar do nosso coração todo tipo de pecado que porventura estiver enraizado. É através da palavra do Senhor. Se não fizermos isso, irmão, nosso coração vai continuar corrompido com a raiz pecaminosa que foi estabelecida lá em Adão e Eva. A palavra do Senhor diz assim, ó, que Provérbios 29, 18, que onde não há profecia, o povo se corrompe. E aí eu quero aproveitar esse gancho aqui, abrir um parênteses aqui, para falar o seguinte. E agora, deixa eu ser profético aqui na sua vida. Irmão, se nós não consertarmos a nossa vida diante de Deus, nós estamos fadados a viver uma vida de insucesso. Pior, nós estamos correndo o risco de não herdar o reino de Deus. Se você não tirar do seu coração as raízes pecaminosas que foram sendo incutidas no seu coração, na sua vida, por conta de acontecimentos no seu passado, ou até mesmo no presente, coisas que o diabo te enganou, te iludiu, te engodou, para que essas raízes de pecado tivesse contaminando o seu coração. Se nós não tivermos consciência, se nós não tivermos posicionamento para arrancar isso das nossas vidas, irmão, a Bíblia fala assim, Isaías 59, que o que faz separação entre o homem e Deus são as nossas iniquidades. Isaías 59, capítulo 2,
o que faz separação entre o homem e Deus são as nossas iniquidades. Nós precisamos ter uma vida santificada diante do Senhor. Precisamos ter uma vida alinhada com os princípios da palavra. E veja só, essa semana Deus falou muito ao meu coração, e eu quero ler aqui com vocês alguns textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Às vezes a gente está falando algumas coisas aqui, dando norte, dando princípios para que nós sejamos libertos de alguns pecados nas nossas vidas. E às vezes a gente ouve e não leva muito em conta aquilo que Deus está falando. Mas veja só, 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 9 e 10, como eu disse, deixa eu ser profético aqui na sua vida, irmão. Você precisa consertar a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por que nós precisamos desses princípios para derrubar fortalezas nos nossos corações? Porque essas fortalezas vão fazer que o nosso comportamento, ele exteriorize aquilo que está no nosso coração. E se o nosso coração estiver corrompido, são essas obras que o nosso coração vai desencadeando no nosso comportamento. Você consegue entender? Olha só no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 21. Esses textos que durante essa semana Deus falou comigo, melhor, na semana passada, né? Final da semana passada. Ó, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai um pouquinho mais para frente, no capítulo de número 22, o verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Essa daqui é a melhor profecia que existe e a única. E Deus está falando de uma forma muito clara nos últimos dias. A gente tem visto alguns sinais aí, Deus permitindo alguns sinais, dando alguns norte para que a igreja se conserte, para que a igreja se alinhe, para que o ímpio entenda, veja os sinais e também se converta, para que ele tenha o entendimento da palavra, para que esteja com a sua vida, uma vida alinhada com Deus. Mas a gente tem visto nos últimos dias que está se cumprindo a palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, 25, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, muitos vão se esfriar. O amor de quase todos, irmão, quase todos é muita gente. O amor de quase todos se esfriará. Muitos se apostatarão da fé, abandonarão a fé. E essa profecia não pode ser desprezada, como diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 20. Ela não pode ser, a profecia que é esse livro aqui, não pode ser desprezada. É lógico que a profecia ela precisa ser julgada, né? Como diz 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 29, né? 1 ou 2 profetize e os outros julguem, mas julgar com base no quê? Na palavra. Agora, se nós estamos falando da própria palavra, irmão, não tem como ela se contradizer, porque ela é a verdade. E Deus está falando em alto e bom som.
para nós nos consertarmos diante dele. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 diz que a profecia ela tem a finalidade de exortar, edificar, ensinar. E eu gosto dessa palavra exortação. E a raiz da palavra exortação não é simplesmente corrigir a pessoa ou repreender a pessoa. A exortação ela tem um sentido mais amplo de um conselho, de uma advertência, estimulando a pessoa a abandonar suas práticas pecaminosas e se alinhar com os princípios da palavra de Deus. É por isso que nós estamos fazendo essa meditação no livro de Josué, para que nós descobramos os princípios que estão nas entrelinhas desse livro, para que nós peguemos esses princípios e apliquemos nas nossas vidas, conquistemos o nosso coração, vasculhemos o nosso coração e achando aquilo que não está de acordo com a palavra, nós vamos fazer uma verdadeira circuncisão, um ato cirúrgico, arrancar do nosso coração tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. Não é assim que nós vamos viver, amigo, meu amigo, você que está me ouvindo, é assim que você vai viver uma vida abundante em Deus. Deus não vai se misturar com o seu pecado. Deus não se mistura, o santo não se mistura com o profano, Deus é santo. E ele é bem claro, sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Olha só o que diz em 1 Timóteo, para nós ampliarmos aqui o nosso entendimento. 1 Timóteo no capítulo 4. Veja só. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Tem muita gente ouvindo muita coisa, menos a palavra de Deus. Tem muita gente dando ouvido, como diz um pastor aí, dando ouvido a horóscopo, a revistas de ciências, dando ouvido a tantos ensinos, menos a palavra de Deus. Olha só, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Olha só, nos últimos dias, Paulo está falando aqui, orientando Timóteo, cuidado, lá nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Por que eles vão se apostatar da fé? Por que eles vão esfriar? Por que eles vão abandonar a fé? Porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Agora, você quer que eu fale algo para você que pior do que abandonar a fé, esfriar na fé, pior do que se afastar, é você ter um ensinamento errado a respeito da palavra de Deus. É quando o diabo deturpa a palavra de Deus, como ele fez lá com Eva no jardim do Éden. Deus falou algo para Adão, Adão comunica para Eva a serpente, o diabo tomando a serpente, ele chega e fala, não foi isso que Deus falou, só que ele aumenta, ele deturpa a palavra. Pior do que se apostatar da fé é você ser ensinado com algo que é deturpado pela doutrina de demônios. Porque aí você, aprendendo da forma errada, você também vai tentar passar isso para as pessoas ou até ensinar da forma errada. Imagina o estrago que vai fazer quando nós pegamos essa palavra e usamos ela para ensinos que estão massageando o nosso ego. Irmão, a palavra de Deus ela sempre vai confrontar o seu estilo de vida. A palavra de Deus ela é um livro de confronto. Ela vai confrontar o seu comportamento pecaminoso. Por um tempo, a palavra de Deus, no início, ela vai te trazer até ira.
Por quê? Porque ela vai estar confrontando o seu ego. Ela vai falar de forma bem clara que se você continuar no pecado, o seu fim é no inferno. Ela não vai massagear o seu ego. Será que dá para arrancar um glória a Deus agora? Pior do que apostatar é aprender errado e proliferar de forma errada. Esse é o morno que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3. Que não é nem quente e nem frio. Ele está ali no meio termo. Vira um pouquinho aí, 2 Timóteo, no capítulo 4. Verso 3 diz assim: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já chegou esse tempo, irmãos. Meus amigos. Não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Olha só. Pastor, o que eu faço? Verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. O texto é muito claro. Não suportarão a sã doutrina. Tem pessoas que estão ouvindo. Chega num momento, ela não quer ouvir mais, não vão suportar mais a sã doutrina. Por quê? Porque ela não quer abandonar a sua vida pecaminosa. Ela quer continuar no seu pecado. E se você for falar alguma coisa, é a primeira palavra que tem, é a Bíblia de uma página só. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É isso que a gente escuta. Olha, a gente não pode julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. É isso que a gente escuta por aí. Mas não é isso que Paulo orientou para Timóteo. Olha o verso 2. Prega a palavra. Insista, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Ou seja, o obreiro verdadeiro, ele vai falar da palavra, ele vai viver de acordo com a palavra, ele vai trazê-la para a sua vida, consertar, derrubar as fortalezas no seu coração para ir, na sequência, ele instruir com longanimidade e ensino. Você consegue me entender? Não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Irmão, hoje é difícil você falar contra o pecado, porque as pessoas não querem abandonar o pecado. Mas se você chegar e falar assim, olha, Deus vai te abençoar, vai te dar uma casa, um carro, Deus vai te dar um bom emprego, um bom salário, irmão, aí você se torna amigo. Mas se você confrontar o pecado na vida das pessoas, você perde, como diz um psicólogo, se eu não me engano é Augusto Cury, você perde um monte de seguidores. Aí eu não quero mais ouvir o pastor Fernando, porque ele fica falando do meu pecado. Eu vou ali na outra igreja, eu vou ali na outra reunião, eu vou ali em outro lugar, porque ali pelo menos as pessoas falam que nós vamos ser vitoriosos. Quando Paulo fala que, tendo coceira, deixa eu colocar meu óculos, não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres. Irmão, essa coceira aqui, ela tem duas conotações, eu quero falar só de uma. Sabe aquele momento que você acaba de tomar um banho, e você vai lá, pega um cotonete para limpar os ouvidos, aí você fica ali mexendo ali. Tinha um amigo meu que falava, nossa, como que é gostoso você ficar ali limpando o ouvido. Dá uma sensação
de prazer. Ouve a palavra segundo as suas próprias cobiças, que traz uma sensação de prazer. Por quê? Porque está massageando a sua cobiça. Está massageando o seu ego. Não está confrontando o seu estilo de vida. É disso que Paulo está falando. Então, esses princípios que estão elencados aqui no livro de Josué, é para que, aplicados na nossa vida, nós venhamos derrubar por terra toda a fortaleza para que nós tenhamos uma vida alinhada com Deus. É disso que nós estamos falando. Para que nós tenhamos uma vida como filhos de Deus. Aqui nós conseguimos enxergar literalmente a alma do negócio. Arrependimento, decisão de mudança, só vem com obediência completa. Não é pela metade. Ou você obedece esse livro ou não obedece. Não dá para ficar no meio termo. Como eu disse, Apocalipse, no capítulo 3, diz que o morno será vomitado. Não dá para você obedecer só aquilo que massageia o seu ego, só aquilo que está de acordo com a sua própria cobiça. Ou você obedece ele por completo, ou você não obedece. É assim que aconteceu com esse povo aqui, que estava sendo liderado por Josué. A obediência completa traduz na prática o verdadeiro arrependimento. Só quem é verdadeiramente arrependido obedece essa palavra por completo e não apenas pela metade. Não apenas 99,9%. Só quem tem uma verdadeira transformação de vida. É obediência completa. Porque obedecendo ela de forma completa, é que nós vamos ter uma instrumentalização para enfrentarmos as batalhas da vida. Olha só o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 10. Veja só. 2 Coríntios 10, no verso 3, diz assim, ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você aplicou os princípios, você derrubou as fortalezas, você agora está com a sua vida alinhada com Deus, andando em espírito, e aí você começa a entender, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento a quê? A obediência de Cristo. É obediência completa. É 100% de obediência. Veja só, vamos entender aqui a estratégia de Josué. Sem querer ser numerólogo, né, ou cabalístico, né? Mas nós sabemos que alguns números têm alguns significados, né, para Deus, né? O número 40, por exemplo, ele é interessante, ele fala, né, de como você tem uma vida de perseverança, né? Quando Moisés, 40 anos ali no monte, 40 anos no Egito, 40 anos no monte, depois 40 anos levando o povo para o deserto, né? Tem uma conotação de perseverança, né? Jesus, 40 dias de jejum e oração no deserto, perseverou ali, destruindo ali, destronando as fortalezas de Satanás, né? No ministério daquela geração, né? O 40 ele tem muito a ver com a mudança de hábito, né? Alguns entendedores dizem que se você fica 40 dias sem praticar determinado hábito na sua vida, depois desses 40 dias, você só volta para aquela prática se você quiser. Porque você consegue agora estabelecer um novo hábito na sua vida. E você consegue tirar aquele hábito passado, aquilo que não te fazia bem, aquilo que não estava de acordo com a palavra, né? Então,
a pessoa, ela durante esses dias, eu não vou fazer mais isso. Eu vou estabelecer na minha vida agora um novo estilo de vida, né? Então, 40 tem a ver com essa perseverança, né? O jejum de 40 dias, por exemplo, é muito poderoso, né? Onde você concentra ali seus esforços para vencer fortalezas na mente, né? É lógico que esses 40 dias, veja só, como eu falei, nós não queremos ser numerólogos aqui, nem cabalísticos, né? É lógico que esses 40 dias, para algumas pessoas, esse número não é um número exato. Tem pessoas, eu conheço pessoas que em 7 dias, por exemplo, ela estabeleceu um hábito na sua vida que ela abandonou as velhas práticas. Eu conheço pessoas que em 30 dias elas abandonaram a bebida. Pessoas que bebiam muito. Em 30 dias ela criou um hábito ali e ela abandonou. Eu conheço pessoas que abandonaram as drogas. Então nós estamos falando aqui de um novo hábito. Você estabeleceu um novo hábito na sua vida, né? O que nós precisamos, na verdade, é entender que essa prática do jejum para mortificar a nossa carne, né? É que vai quebrar essa fortaleza na nossa vida. E aí você estabelece. Talvez, tem pessoas que vão estabelecer os 40 dias como forma de perseverança. Tem gente que vai com 21 dias, com 20 dias, com 25 dias, com 30 dias, né? Isso aí o Espírito Santo, Deus vai dar estratégia. O livro é o livro, o capítulo 6, estratégia e obediência. Deus vai dar uma estratégia, olha, é assim, se você obedecer de uma forma intensa isso daí, é lógico que a libertação vai vir, a transformação vai vir, né? Então, aqui nesse caso aqui com Josué, quantos dias foram? 7 dias. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, quarto dia. Irmão, pensa comigo. No quarto dia, quinto dia, nada estava acontecendo. Talvez, eu não sei falar de você, mas talvez se fosse comigo, no quinto dia, no sexto dia, eu já tinha desanimado. Mas eu não estou vendo acontecer nada, Josué. Que conversa é essa da gente ficar marchando aqui em volta da muralha? Mas Deus não deu uma estratégia? E ali naquele momento, o que Deus estava observando? A obediência. Deus deu a estratégia. Mas era necessário que houvesse uma obediência completa. Completa. Né? E fala também sobre homens de guerra, né? Que aquele aspecto da nossa alma, né? Que vai guerrear. Todos nós temos dentro de nós uma força que nós não conhecemos, uma força para guerrear, para batalhar, né? É o aspecto do guerreiro que todos nós temos. Irmãos, tem muitas pessoas que são verdadeiros guerreiros, mas vivem só na defensiva, só se defendendo dos ataques do diabo. Vai ter um momento que nós vamos, sim, temos que nos revestir, temos que nos proteger, mas vai ter um momento que você vai ter que ir para o ataque, vai ter um momento que você vai ter que ir para o campo de batalha, que você vai ter que ir para a guerra. Não, pastor, eu vou me fingir de morto aqui, que aí o diabo nem vai perceber e não vai me atacar mais. Irmão, quando você nasceu, você já entrou numa guerra. Uma guerra espiritual que você não consegue enxergar. É o diabo tentando no começo te matar e depois te enganar para te levar para o inferno. E do outro lado Deus te protegendo e depois, através de Jesus, te salvar para te levar para o céu. É uma guerra. E veja só, como que é interessante aqui as estratégias. Tem um momento que a arca ela vai na frente. Tem outro momento que a arca vai no meio. Tem outro momento que a arca vai atrás. Ou seja, a presença de Deus em determinados momentos ela vai na nossa frente. Quando nós não conseguimos enxergar algumas coisas, quando nós estamos tateando ali, engateando na nossa vida espiritual, Deus vai à frente, vai derrubando muralhas, vai abrindo portas. Ele vai à nossa frente. Mas tem um momento que Ele vai junto com a gente. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que marchar.
Nós que vamos ter que ir para o campo de batalha. Nós que vamos ter que sair das quatro paredes. Quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, ele chegou diante do Mar Vermelho. Senhor, e agora? Deus falou assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Se o povo ficasse esperando ali, olhando, não ia. Diz ao povo que marche. O povo começou a marchar, o mar se abriu. Ou seja, Deus estava aí na frente. O marchar é comigo e com você. Abrir o mar é com Deus. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que ter essa atitude. Nós vamos ter que começar a acreditar naquilo que Deus depositou dentro dos nossos corações. O reino de Deus não está fora, já está dentro. 7 sacerdotes. O 7 é um número completo, um número de plenitude. 7 buzinas, fala do clamor. 7 vezes. É uma obediência. 7 diz a obediência a curto prazo, não era algo longo. O número 7 sempre aponta para a perfeição, para a totalidade. É perfeito no sentido de ser completo, de ser totalizado, de ser pleno. É no sentido da plenitude de Deus, por isso 7. Aqui nós entendemos o quê? Que para derrubar determinadas fortalezas nós vamos precisar da totalidade da nossa obediência, 100% da nossa obediência. Nós vamos precisar de 100% da nossa obediência, como eu já falei antes, é a obediência total. Aqui também fala sobre os soldados rodearem em silêncio. Em silêncio, um atrás do outro. Não era para conversar, não era para falar. Era em silêncio. Próximo passo. Todo o povo... tem um texto em Tiago que fala, Tiago 1,19, fala que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Silêncio. Vai ter momentos na sua vida que a sua resposta vai ser o silêncio. Vai ter momentos na sua vida que a sua resposta vai ser o silêncio. Irmãos, se nós entendêssemos o silêncio, nós evitaríamos muitas frustrações nas nossas vidas. Se nós conseguíssemos controlar a nossa fala, estou sendo bem educado aqui, polido, né? Porque Tiago 3 fala para controlar a língua. Se nós conseguíssemos controlar, evitaríamos muitos danos nas nossas vidas. Eu vou ler esse texto de Tiago. Abre comigo aí, em Tiago. Tiago capítulo 3, olha só. Verso 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. O que é refrear? É controlar, governar todo o corpo. Se ele consegue não tropeçar em palavra, ele governa todo o corpo. Isso significa que os seus impulsos sexuais você pode controlar se você estiver em silêncio. É todo o corpo. É todo o corpo, sem isenção. A língua, verso 6, também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Veja só.
No sétimo dia aí vem realmente o momento de colocar toda a força, todo o nosso fôlego. E ali foi quando as muralhas caíram. Que Josué fala, no sétimo dia não seria mais uma volta, mas seriam 7 voltas no sétimo dia. Olha só a obediência desse povo. Pensa comigo. Pensa comigo. No sétimo dia, 7 voltas. Tem muitas pessoas que falam assim, eu já ouvi alguns falarem, alguns entendedores falando, né, que o grito deles com o som das trombetas tocando e aquele alarido todo criou uma frequência, né, de ondas, né, e a amplitude foi para o infinito, né, porque sons são ondas sonoras e aí eles não se findam, né? Eles entram em outra dimensão e não tem, as ondas sonoras elas não terminam, não tem fim, né? Então essas ondas entrando no infinito veio trazer uma frequência que tremeu os muros e os muros caíram. Irmão, na minha cabeça, no meu pensamento, na minha mente fértil e santificada, quem derrubou os muros de Jericó foi Deus. As pessoas podem dar a explicação que for. Que foram ondas, que foi isso, que foi aquilo, que foi frequência. Quem derrubou foi Deus. São muralhas de 4, 5 metros de espessura. E Deus derrubou por quê? Porque Ele viu uma estratégia, Ele percebeu a obediência a uma estratégia que Ele deu. Se foi onda sonora, se foi frequência, o que importa é que elas caíram. E caíram porque Deus deu uma estratégia. Isso não surgiu da cabeça de Josué. Você consegue entender isso? Josué não estava lá dormindo, teve um pesadelo e Deus falou com ele, faz isso, Josué. Ele fez, obedeceu e o muro caiu. Se Deus falou com ele, então, e ele obedeceu, então foi Deus que derrubou as muralhas. Agora, qual muralha tem na sua vida que insiste em não ser derrubada? Ou não foi ainda porque você não teve a obediência total? Essa noite é noite de obediência total. Hoje, o tempo de Deus se chama hoje. Hoje é dia da obediência total para que qualquer tipo de muralha seja derrubada na sua vida. É hoje, não é amanhã. É hoje. E aí vem a direção de Deus, né? Que é para se guardar das coisas condenadas, né? Do anátema, né? Até lá nos versos 17 e 18, né? E que não foi observado, como a gente vai ver no capítulo número 7, na próxima segunda-feira, não foi observado por Acã, né? Toda obediência tem um teste, irmãos. Toda obediência tem um teste. Tem coisas que, às vezes, Deus vai falar, ó, não mexe nisso, não faça isso. Deus quer saber da nossa obediência, mas a quebra dessa obediência vai trazer uma consequência. E, às vezes, Deus está nos passando por uma prova. A palavra do Senhor diz também, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Toda obediência tem um teste, tem uma prova. E aqui, infelizmente, teve uma família que não foi aprovada. E isso hoje é muito complicado, né? Porque nós estamos vendo pessoas sem palavra. E isso quebra a integridade da pessoa. A pessoa dá a palavra dela, mas lá na frente ela quebra a palavra. A pessoa faz uma aliança e lá na frente ela quebra a aliança. A pessoa não mantém a sua palavra.
Se nós quisermos derrubar uma fortaleza, nós vamos ter que aprender a ter compromisso com aquilo que nós falamos. Nós vamos ter que ter coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. Em o nosso comportamento espiritual com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós proferimos. Nós vamos ter que ter essa coerência. Um trocadilho aí, né? Se não tiver essa coerência, as nossas palavras vão cair por terra. Porque as pessoas estão observando o quê? O nosso comportamento. Em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, fala assim: o nome do Senhor está sendo blasfemado por vossa causa entre os gentios. Por quê? Porque os cristãos, eles estavam exigindo das pessoas um tipo de comportamento, mas eles mesmos não estavam tendo aquele tipo de comportamento. Verso 26, né? Aqui vem uma outra lei da fortaleza, que você não pode reedificar esse comportamento na sua vida. Olha o que diz o verso 26. Diz assim, já estamos finalizando. Nesse tempo Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Maldito diante do Senhor. O que nós aprendemos espiritualmente? Que tem fortalezas na sua vida, que Deus vai te dar estratégias para você derrubar, princípios para você derrubar, e derrubadas essas fortalezas, você não pode reconstruí-las de novo. Fortalezas como comportamentos de vícios, comportamentos de impulsos sexuais, e aí eu posso abrir um leque aqui. Mentira, inveja, crítica, murmurações. Derrubou por terra essas fortalezas, você não pode reedificar isso de novo no seu coração. Por quê, pastor, que eu não posso? Porque em Mateus, no capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso de número 43 e 45, olha aqui que Jesus diz quando um espírito sai da vida de uma casa, né? 43 diz assim, ó: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha ela desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Nós não podemos reedificar comportamentos que nós já abandonamos, comportamentos pecaminosos que nós abandonamos, que derrubamos essas fortalezas e passamos a viver uma vida alinhada com a palavra. Eu não posso voltar, porque em Pedro, no capítulo de número 2, se eu não me engano, 2 Pedro, vamos ver aqui, 2 Pedro, no capítulo de número 2, o verso é o de número, deixa eu achar aqui, é isso mesmo, 20, olha só. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, derrubou as fortalezas, limpou o coração, teve um conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas o quê? Nas corrupções do mundo, nos comportamentos pecaminosos. Forem envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que diz um provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Olha que comparação que Pedro faz aqui. Não podemos reconstruir algumas fortalezas que Deus já nos ajudou a derrubar da nossa vida. Venceu a mentira? Irmãos, agora é verdade. Venceu os impulsos sexuais, pornografia, abusos, violência, adultério, mentira, uma série de comportamentos. Venceu isso daí? Irmão, não reedifique de novo. Abandonou, agora comece a construir
agora uma vida baseada nos princípios da palavra. Obediência completa. Aí sim, como diz Paulo, o pecado já não mais terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa completar no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Mas que esse princípio da estratégia e obediência completa, você possa começar a aplicá-los na sua vida. E com certeza as fortalezas vão cair por terra. Amém? Tem alguma oração? Temos aqui alguns pedidos de oração. Glória a Deus. Nós vamos orar. Irmãos, nós somos na intercessão. Eu creio na oração. Eu creio na oração. Pastor, eu não acredito muito, não tenho muita fé. Eu tenho fé por você, irmão. Minha mãe, Dona Isaura, minha mãe, ela orou por mim durante 14 anos. 14 anos eu fiquei afastado da presença do Senhor. Durante 14 anos a minha mãe orou por mim. Dos 14 aos 28 anos. Com 28 anos, Deus me trouxe de volta. Fiquei afastado da presença do Senhor. Não usei droga, não tive nenhum vício, bebida, roubo, essas coisas, nada. Mas fiquei afastado da presença do Senhor. Tinha vício de jogo. Jogava baralho, jogava sinuca, valendo dinheiro, essas coisas. E depois de 14 anos da oração de uma mãe, Deus me trouxe de volta. E dentro do pacote da restauração de Deus, Deus me deu um casamento, uma esposa, um filho e ainda me deu um ministério. Irmão, que Deus que é esse? Esse Deus não é gente. Eu acredito na oração. Você pode não acreditar, mas eu acredito na oração. E nós vamos orar por essas vidas aqui que também acreditam. Porque se elas pediram oração é porque elas acreditam. Olha só. Os filhos da irmã Aparecida Alves Carneiro, o Roberto Lopes e a Eliane, a Calessa e a família. Eu acho que a Calessa é lá de Andradina, né, Ana? É isso mesmo, a Ana está confirmando aqui. A Zilda. Vamos orar pelo Guilherme, filho da Dorinha. José Vitor Castro pediu para orar pelos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia, muito bem lembrado. José Vitor Castro, será que é o doutor José Vitor? Meu amigo advogado? Será que é? Mandou? Eu acho que deve ser. Um abraço para o doutor José Vitor. Mas vamos orar pelos profissionais que estão na linha de frente, os enfermeiros, médicos, enfim, né? Aqueles que estão na linha de frente. Tia Zelita, Oswaldo e Anésia, meus sogros, Caetano e Isaura, meu pai e minha mãe, glória a Deus. A dona Dalva, que é mãe da irmã Lúcia. Tio Dô, meu tio Lindolfo. Oração pelas autoridades e famílias atingidas pelo Covid-19. O André Luiz pediu para orar. Então nós vamos estar orando por essas vidas aqui. Eu quero unir a minha fé com a da Ana, com a do Guilherme que está aqui e com a sua que está me ouvindo. E vamos orar por essas vidas. Amém? Vamos colocá-las diante do Senhor. Senhor, nós queremos primeiramente expressar nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de paz. O Senhor tem todo o domínio nas suas mãos. Nada foge ao teu controle, Senhor. E nós queremos colocar essas vidas aqui elencadas diante do Senhor. Pai, visita cada uma dessas vidas, meu rei. Visita os filhos da irmã Aparecida Alves Carneiro, visita o Roberto e a Eliane, visita a Calessa, a sua família, visita a dona Zilda, o Guilherme, o filho da Dorinha, a Gabi, visita, Deus, o doutor José Vitor, Deus, os profissionais que estão na linha de frente, no combate a essa pandemia, meu rei, guarda eles, fortaleça-os, restaure as forças deles, meu pai, cubra-os com teu sangue, livra eles desse vírus diabólico. Pai, em nome de Jesus, também coloca a tua mão poderosa sobre a vida da tia Zelita, o seu Oswaldo, a dona Anésia, Deus, o meu pai, seu Caetano, a dona Isaura, minha mãe, Deus, a dona Dalva, a mãe da irmã Lúcia, o tio Dô, Pai, em nome de Jesus, aquelas famílias, Deus, ó Pai, que foram atingidas por esse vírus, em nome de Jesus, guarda as famílias, restaura, traz cura, meu Deus.
Nós, como igreja, Deus, unimos a nossa fé e nós clamamos ao Senhor, repreenda esse mal. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, que esse vírus bata em retirada em nome e na autoridade do Senhor Jesus. No nome de Jesus, Pai, traz a tua cura, traz o teu milagre. Toca nessas vidas, meu Pai. Traz a esses corações a esperança. Deus, em nome de Jesus, coloca nesses corações a convicção e a certeza que o Senhor tem cuidado deles, Pai. Nós abençoamos cada uma dessas vidas, cada família. Eu quero abençoar também cada um que nos ouviu, cada um que nos acompanhou. Visita as famílias, visita as casas, visita os lares, Pai. Cuida de cada vida, Pai. Eu não tenho, Deus, ó Pai, como alcançar cada uma dessas vidas, mas o Senhor tem, Pai. A única forma que eu tenho, Deus, é através da oração. Mas o Senhor pode tocar em cada uma dessas vidas, meu Rei. O Senhor pode tocar, restaurar e transformar. Derrubar por terra toda a fortaleza nos corações. E esse é o nosso clamor, Deus. E que o teu nome seja glorificado, exaltado, adorado, Deus. Para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero aqui fazer a indicação, como a gente tem feito, do livro. Eu quero indicar esse livro aqui, ó. O Homem do Céu. É o irmão Yun com o Paul Hathaway. Irmão, esse livro aqui é uma obra-prima. Esse livro, ele fala de como ser um cristão na China. Um país comunista que persegue os cristãos. Um país que eles têm a religião estatal e se você for contrário à religião estatal, você é perseguido e em alguns casos as pessoas são até mortas. Recentemente nós vimos aí várias igrejas sendo queimadas lá na China. Esse livro é muito bom. Eu recomendo ele. Eu já li esse livro. Depois eu dei uma relida em algumas coisas dele. Muito bom. Tá? Conta o testemunho do irmão Yun. E é verídico. Ele esteve na Igreja Batista da Lagoinha junto com o filho dele. Se eu não me engano, eu não estou bem certo do ano. Se eu não me engano, foi 2013 ou 2015 que ele esteve na Igreja Batista da Lagoinha, dando testemunho dele junto com o filho dele. Mas é um testemunho que toca muito, nos fortalece muito. Então quero indicar esse livro. Essa é a minha indicação de hoje. O Homem do Céu. Eu estava comentando sobre esse livro agora há pouco com lá na casa do Zé Jovino, com o Lucas e com a esposa dele. Um livro muito bom, muito edificante. Então essa é a minha indicação dessa semana. Amém? Esse livro eu não vou garantir que você vai ler ele em 2 cafés, não. Ele tem 310 páginas. Assim, é um livro muito chamativo. Você começa a ler e você quer ver logo o final dele. Muito bom esse livro. Mas talvez aí uma semana e meia você consiga ler. Você que gosta de leitura, apaixonado pela leitura, então quero te indicar esse livro aqui. Amém? Obrigado para aqueles que nos acompanharam. Deus nos abençoe, meus amigos, os irmãos do grupo de intercessão, os irmãos da igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, até segunda-feira que vem. Amém?